Em 20 de dezembro de 1944, a primeira divisão Panzer SS cruzou a linha aliada com mais de 200 tanques e milhares de soldados. Seu objetivo? Tomar Bastogne, cortar a estrada para Arlon e abrir uma passagem para o Meuse. Foi o cerne do último grande ataque de Hitler na frente ocidental. Eles avançaram em colunas por estradas geladas, esmagando divisões inexperientes. A ofensiva pegou o alto comando aliado de surpresa. Em poucas horas, vilas inteiras estavam sob controle alemão. Mas uma força estava se movendo na direção oposta. O terceiro exército de Patton deu uma volta de 90 graus no meio do inverno e marchou 150 quilômetros pela neve para enfrentá-los. Em Lutrebois, Longuevilly e Remoifosse, começou um confronto direto entre os melhores tanques do Reich e a maquinaria móvel mais letal dos Estados Unidos. Quem tinha a real vantagem naquele duelo? O que parou a elite de Hitler quando eles pareciam imparáveis? E por que essa batalha marcou o começo do fim? O último movimento de Hitler, o Reich à beira do precipício. Enquanto o inverno de 1944 cobria a Europa com seu manto branco, o Terceiro Reich se viu em uma situação desesperadora. Na frente oriental, o Exército Vermelho avançava implacavelmente em direção à Prússia. No oeste, após a desastrosa campanha da Normandia e a libertação da França, os aliados estavam se aproximando da fronteira alemã. A guerra para a Alemanha parecia irremediavelmente perdida. Adolf Hitler, isolado em seu bunker e cada vez mais desconectado da realidade militar, concebeu um plano ousado que mudaria o curso dos acontecimentos na frente ocidental. A ofensiva das Ardenas, conhecida pelos aliados como Batalha das Ardenas, representou a última chance do Führer de evitar a derrota. O objetivo era ambicioso, mas claro: lançar um ataque surpresa massivo através das densas florestas das Ardenas, dividir os exércitos aliados, capturar o porto estratégico de Antuérpia e forçar o Ocidente a negociar uma paz separada. A escolha do terreno não foi acidental. As Ardenas, com suas densas florestas, vales profundos e poucas estradas transitáveis, pareciam inadequadas para o deslocamento de grandes unidades blindadas. Justamente por esse motivo, os aliados enviaram divisões inexperientes ou exaustas para essa região para se recuperarem do combate. As condições climáticas do inverno, neve, neblina persistente e temperaturas abaixo de zero, complementaram perfeitamente o plano alemão, neutralizando a superioridade aérea aliada que havia sido decisiva nos meses anteriores. Para essa operação desesperada, Hitler reuniu o melhor que restava da máquina de guerra alemã. O núcleo dessa força era o 6º Exército Panzer SS, sob o comando do Oberstgruppenführer Joseph Sepp Dietrich, que incluía 2 corpos blindados e 4 divisões Panzer SS. Entre elas, destacou-se a unidade mais notória do Reich, a primeira divisão Panzer SS Leibstandarte Adolf Hitler. Inicialmente criada como guarda pessoal de Hitler, a Leibstandarte evoluiu para uma formidável máquina de combate. Seus homens, selecionados de acordo com rigorosos critérios físicos e ideológicos, lutaram em todas as frentes europeias: Polônia, França, Balcãs, Rússia e Normandia. A reputação da unidade era baseada em uma combinação de fanatismo ideológico, treinamento superior e equipamento de última geração. Entretanto, a divisão que se preparava para a ofensiva não era mais a mesma que havia devastado a Europa anos antes. As pesadas baixas sofridas na Normandia os forçaram a reabastecer suas fileiras com jovens recrutas treinados às pressas e veteranos recuperados de ferimentos. Apesar disso, continuou sendo uma das unidades mais letais disponíveis, equipada com tanques Tiger Dawn e Panther e os devastadores caça-tanques Jagdpanther. O plano atribuiu à primeira SS a missão de romper rapidamente as linhas americanas, avançando até o rio Meuse e continuando em direção a Antuérpia. Para executar esta missão, a divisão foi organizada em Kampfgruppen, grupos de batalha.
mais notavelmente Kampfgruppe Peiper e Kampfgruppe Hansen, cada um com uma mistura otimizada de tanques, infantaria mecanizada, artilharia e unidades de reconhecimento. Do lado aliado, o ataque pegou o alto comando de surpresa. Quando a ofensiva começou em 16 de dezembro, as forças do Seleuceiru na área eram principalmente divisões inexperientes ou unidades veteranas enviadas para lá para se recuperar. A velocidade do avanço inicial alemão causou confusão e pânico em alguns setores, ameaçando se transformar em um desastre semelhante ao de 1940. Entretanto, a reação dos aliados foi rápida e decisiva. O general Dwight D. Eisenhower, comandante supremo aliado, compreendeu imediatamente a gravidade da situação. Entre as primeiras medidas estava o envio de reforços para a pequena cidade belga de Bastogne, um centro de comunicações crucial onde 7 estradas principais convergiam. Quem controlasse Bastogne controlaria o movimento por toda a região. E foi nesse momento que um dos generais mais controversos e eficazes do lado aliado entrou em cena. George S. Patton Jr., comandante do Terceiro Exército dos Tecumseh. Enquanto outros generais ainda avaliavam a situação, Patton já estava em movimento. Em uma reunião em Verdun, em 19 de dezembro, ele propôs algo que parecia impossível: girar o eixo de avanço de 3 divisões inteiras em 90 graus no meio do inverno e contra-atacar em questão de dias. O Terceiro Exército de Patton não era uma força comum. Experiente em campanhas na África, Sicília e França, era uma máquina de guerra móvel, agressiva e adaptável. Seus homens, imbuídos do espírito ofensivo de seu comandante, eram treinados para avançar constantemente, sem parar diante de obstáculos ou resistências. Seu apelido, Velho Sangue e Coragem, refletia tanto sua abordagem de combate quanto o efeito que ele tinha sobre seus inimigos. A corrida entre a primeira SS avançando em direção a Bastogne e as forças de Patton se movendo para interceptá-los começou. Ambas as forças representavam o melhor de seus respectivos exércitos: fanatismo ideológico e experiência de combate do lado alemão versus determinação, superioridade logística e flexibilidade do lado americano. O confronto entre esses titãs, em meio ao frio implacável do inverno belga, definiria não apenas o destino da ofensiva, mas possivelmente o curso final da guerra no Ocidente. Enquanto a neve caía nas Ardenas, os mapas da equipe mostravam uma cena aterrorizante. Uma enorme protuberância nas linhas aliadas que ameaçava dividi-las em duas. A batalha que estava prestes a se desenrolar não seria simplesmente um choque de armas e táticas, mas também de vontades e sistemas. O tempo estava se esgotando para ambos os lados. Os alemães precisavam chegar ao Mosa antes que os reforços aliados fechassem a lacuna. Os americanos tinham que impedir o avanço inimigo até que sua superioridade numérica e logística pudesse ser demonstrada. Com o destino da Europa Ocidental em jogo, as forças avançaram pela neve em direção a um confronto inevitável. A ira do primeiro SS, neve, aço e morte nas Ardenas. O amanhecer de 20 de dezembro revelou uma paisagem desolada. A neve cobriu os campos e florestas belgas, transformando as Ardenas em um deserto branco, onde as temperaturas caíam regularmente abaixo de menos 20 graus Celsius. A visibilidade era mínima. A névoa espessa se misturava à fumaça dos veículos e dos tiros, criando uma atmosfera fantasmagórica onde as silhuetas de homens e máquinas apareciam e desapareciam como espectros. Para a primeira divisão SS Panzer, avançar por esse terreno tornou-se cada vez mais difícil. Os tanques pesados, Tiger II de 68 toneladas, afundaram na neve profunda ou deslizaram em encostas geladas. Estradas estreitas impediam o deslocamento em formação ampla, forçando as colunas a avançar em fila única, vulneráveis a emboscadas. Ainda assim, a divisão manteve um ritmo constante, impulsionada pela doutrina alemã, que priorizava velocidade e surpresa. O Kampfgruppe Peiper, tendo superado a resistência americana inicial, avançou profundamente no território belga nos primeiros dias da ofensiva. Sua unidade, composta pelos melhores tanques e tropas da divisão, avançou para o oeste ao longo da rota designada.
Entretanto, a outra coluna principal, Kampfgruppe Hansen, estava indo para o sul para proteger o flanco da ofensiva e controlar as rotas para Bastogne. Ao mesmo tempo, elementos da 35ª Divisão de Infantaria e da 4ª Divisão Blindada dos EUA foram mobilizados às pressas para bloquear o avanço alemão. O 35º, sob o comando do general Paul Baade, estabeleceu posições defensivas na linha Marvy, Lutrebois, Villers, La Bonne-Eau, enquanto a vanguarda do 4º Blindado avançou do sul para substituí-los. Em 21 de dezembro, o Kampfgruppe Hansen seguiu em direção a Lutrebois, uma pequena vila que controla uma travessia estratégica. Sob o comando do oficial da SS Max Hansen, a unidade incluía uma mistura letal de blindados, Panthers, Panzer IV e caça-tanques Jagdpanzer, infantaria mecanizada e peças de artilharia autopropulsada. A neblina tornou o reconhecimento aéreo aliado impossível, permitindo que os alemães avançassem sem serem detectados até estarem praticamente sobre as posições americanas. O confronto inicial foi violento e confuso. Os postos avançados americanos nas florestas ao norte de Lutrebois foram subjugados pela força do ataque alemão. Os Panteras, aproveitando seu poderoso canhão de 75 mm e sua blindagem frontal, destruíram rapidamente vários Shermans que tentavam bloquear a estrada principal. A infantaria americana, inexperiente em lutar contra unidades SS Panzer, foi sobrepujada pela coordenação entre os veículos blindados e granadeiros alemães. Ao meio-dia, Hansen conseguiu tomar o controle da metade norte de Lutrebois. Os americanos, no entanto, se entrincheiraram no lado sul, usando o terreno urbano para neutralizar a vantagem blindada alemã. Cada casa se tornou uma fortaleza, cada rua numa zona de morte. Engenheiros alemães tentaram limpar prédios com cargas explosivas, enquanto caça-tanques americanos esperavam em emboscadas em becos laterais. O tenente Robert Jenkins, da Companhia K, 134ª Infantaria, defendeu uma encruzilhada por 5 horas com apenas 20 homens e 2 canhões antitanque, repelindo 3 ataques consecutivos. Quando finalmente ficaram sem munição antitanque, Jenkins ordenou a retirada. Apenas 5 de seus homens conseguiram escapar para as linhas americanas. A situação em Longueville, alguns quilômetros ao nordeste, era igualmente desesperadora. Lá, elementos do Kampfgruppe Peiper, que haviam se desviado de sua rota principal, entraram em confronto com unidades da 35ª Divisão e remanescentes da 9ª Divisão Blindada. Os tanques Tiger II dominavam o campo aberto. Seu canhão de 88 mm podia destruir um Sherman a mais de 2 km de distância, enquanto os projéteis americanos de 75 mm mal faziam um estrago na blindagem frontal alemã. À medida que o dia avançava, a perspectiva piorava para ambos os lados. A neve começou a cair mais intensamente, reduzindo ainda mais a visibilidade. O frio extremo afetava tanto homens quanto máquinas. Os canhões tinham que ser disparados regularmente para evitar que o mecanismo congelasse. Os feridos morriam rapidamente de hipotermia se não fossem evacuados. Os motores dos veículos se recusaram a dar partida após a parada. A logística se tornou uma questão crítica, especialmente para os alemães. Separadas de suas linhas de suprimentos e avançando por território hostil, as unidades da primeira SS estavam começando a sofrer com a escassez de combustível e munição. Os veículos blindados alemães tecnicamente superiores consumiam mais combustível do que seus equivalentes americanos. Esse fator aparentemente secundário teria consequências estratégicas nos dias seguintes. Em 22 de dezembro, Hansen lançou um novo ataque para capturar completamente Lutrebois e avançar em direção a Remois-Fosse, onde poderia cortar a vital estrada Bastogne-Arlon. O ataque começou com um bombardeio de artilharia que praticamente arrasou o que restava da cidade. Após os bombardeios, os Panzer Grenadiers avançaram, apoiados por tanques. A defesa americana, organizada em torno dos remanescentes do 137º Regimento de Infantaria, inicialmente resistiu, mas a pressão era muita. Num movimento desesperado, os artilheiros americanos abaixaram os canos de suas armas para a horizontal, atirando diretamente nas colunas alemãs. Essa tática improvisada interrompeu momentaneamente o avanço, dando tempo aos reforços da 4ª Divisão Blindada para organizar um contra-ataque.
A coordenação entre as unidades tornou-se quase impossível. O frio extremo afetou os rádios. A neblina impedia sinais visuais. Oficiais de ambos os lados lutavam não apenas contra o inimigo, mas contra o caos e a confusão. Pelotões inteiros ficaram isolados, sem saber se as forças próximas eram amigas ou inimigas, até que ocorresse a troca de tiros. Nessa situação, treinamento e experiência fizeram a diferença. Os veteranos da primeira SS, acostumados a operar em condições extremas após anos na frente russa, mantiveram melhor sua coesão e capacidade ofensiva. Os americanos, por sua vez, demonstraram uma flexibilidade e adaptabilidade que surpreenderam os alemães. A noite de 22 de dezembro trouxe uma breve trégua nos combates, mas nenhum alívio para o sofrimento humano. As temperaturas caíram ainda mais enquanto o vento soprava neve, criando nevascas que soterraram os feridos e dificultaram a movimentação. Os médicos trabalhavam em condições impossíveis. O sangue congelaria antes que o sangramento pudesse ser interrompido. Soldados de ambos os lados, exaustos demais para continuar, simplesmente sentaram-se na neve e adormeceram para nunca mais acordar. Enquanto isso, ao sul de Bastogne, as forças de Patton continuaram seu incrível avanço pelo terreno nevado. A 4ª Divisão Blindada marchou quase 200 quilômetros em condições extremas de inverno, um feito logístico sem precedentes. Suas unidades avançadas já estavam se aproximando da zona de combate, preparando-se para o inevitável confronto com as forças de elite alemãs. A batalha por Lutrebois e Longuevilly se tornou uma corrida contra o tempo. Hansen deveria capturar essas posições e avançar em direção à estrada Bastogne-Arlon antes que os reforços americanos chegassem. Cada hora que os defensores resistiam significava uma mudança no equilíbrio de poder. A manhã do dia 23 de dezembro começou com um frio ainda mais intenso. No horizonte, nuvens baixas prometiam mais neve. Os campos de batalha ao redor de Lutrebois se tornaram cemitérios de aço retorcido e carne congelada. E através da neblina, os primeiros elementos da 4ª Divisão Blindada de Patton começaram a mobilizar suas forças, preparando-se para o confronto decisivo com a elite de Hitler. Titãs de Aço, a batalha final entre Panzer e Sherman. O amanhecer de 24 de dezembro foi anunciado com um leve brilho acinzentado que mal penetrava a névoa gelada. Pela primeira vez em dias, a visibilidade melhorou ligeiramente, permitindo que os comandantes dos tanques distinguissem formas a mais de 50 metros. Essa mudança atmosférica, ainda que modesta, transformaria radicalmente a natureza do combate que estava prestes a acontecer. Às 6h30, sob esta luz precária, os elementos avançados do Kampfgruppe Hansen começaram seu movimento de Lutrebois em direção a Remoifosse. O objetivo deles era claro: cortar a importante rodovia Bastogne-Arlon e isolar permanentemente a cidade sitiada. A coluna alemã avançou com Panteras Ausf, G na vanguarda, seguido por Panzer IV, Jagdpanzers e semi-lagartas transportando granadeiros. Simultaneamente, a menos de 2 quilômetros de distância, unidades da 4ª Divisão Blindada dos EUA tomaram posição em uma linha defensiva improvisada. O tenente-coronel Creighton Abrams, comandante do 37º Batalhão de Tanques, havia posicionado seus Shermans com o casco abaixado, aproveitando o terreno ondulado. Os caça-tanques M10 e M18, com seus canhões de 76 mm e 90 mm respectivamente, estavam camuflados nas florestas ao redor, criando um campo de fogo cruzado. Às 7h15, quando a neblina se dissipou momentaneamente, as duas forças se enfrentaram a menos de 800 metros de distância. Um silêncio tenso dominou o campo por segundos eternos, como se o próprio tempo tivesse congelado junto com a paisagem. O primeiro tiro veio de um Panther alemão. Seu canhão Cabo AK-42 de 75 mm acertou seu alvo em um Sherman exposto. O impacto perfurou a torre e fez o tanque explodir em uma bola de fogo. A resposta americana foi imediata e coordenada. 3 Shermans abriram fogo simultaneamente contra o Panther que havia disparado. 2 projéteis ricochetearam na blindagem frontal, mas o terceiro, disparado de um ângulo lateral, perfurou a lateral da torre, detonando a munição armazenada. Os petroleiros americanos aprenderam a adaptar suas táticas às limitações de seus veículos. Como explicou o capitão James Leach, operamos em equipes de 3 ou 4 Shermans.
Enquanto um atraía a atenção dos blindados alemães, os outros manobravam para atacar seus flancos ou a retaguarda. Perdemos muitos homens de confiança aprendendo essa lição. Mas, uma vez aprendida, pudemos enfrentar os melhores tanques alemães com alguma confiança. Às 8h30, os combates se intensificaram. Uma coluna de 5 panteras tentou flanquear a posição americana pelo leste, aproveitando a densa floresta para esconder seu movimento. Entretanto, um pelotão de caça-tanques M-18 Hellcat, os veículos blindados mais rápidos no teatro europeu, a 88 km por hora na estrada, os interceptou em uma clareira. A velocidade do M-18 compensava sua blindagem fraca, permitindo que ele disparasse e mudasse de posição rapidamente. O resultado foi devastador para os alemães. Em 5 minutos, 3 panteras estavam queimando na neve, suas tripulações tentando desesperadamente escapar dos compartimentos em chamas. Os 2 restantes recuaram para a proteção da floresta, mas um ficou preso em uma vala escondida pela neve e teve que ser abandonado pela tripulação. A batalha não se limitou aos tanques principais. Toda a gama de veículos blindados participou dessa dança mortal. Os Jagdpanzer IV, caça-tanques alemães de perfil baixo e um poderoso canhão de 75 mm eram especialmente eficazes em emboscadas. Seu design sem torre, embora limitasse o alcance de tiro, oferecia um perfil baixo que era difícil de detectar em meio à vegetação e à neve. Perto de Villers, La Bonne-Eau, uma seção de 3 Jagdpanzers emboscou uma coluna americana, destruindo 2 Shermans e um M3 Semi-Lagarta em rápida sucessão. Os tanques americanos não conseguiram localizar as posições de tiro escondidas até que fosse tarde demais. Essa tática de bater e ir retardou significativamente o avanço da 4ª Divisão Blindada. Às 9h30, a batalha atingiu um novo nível de intensidade com a chegada da aviação. O controle aéreo aliado relatou um breve período de céu limpo, permitindo a implantação de caças-bombardeiros P-47 Thunderbolt. Essas aeronaves temíveis, apelidadas de Juggernaut pelos alemães, podiam transportar 2.500 libras de bombas, além de suas 8 metralhadoras de 12,7 mm. Seu aparecimento provocou uma resposta imediata da Luftwaffe, que enviou vários Focke-Wulf FW-190 para tentar proteger as colunas blindadas. O duelo aéreo contrastava dramaticamente com a batalha terrestre, silhuetas metálicas em movimento rápido, deixando linhas de condensação contra o céu azul, enquanto abaixo, os pesados veículos blindados continuavam seu combate lento e metódico. A superioridade numérica dos aliados prevaleceu. Os P-47 desciam como falcões, lançando bombas e disparando suas metralhadoras contra as colunas alemãs expostas. O maior impacto dos ataques aéreos não foi apenas material, mas psicológico. As tropas da SS, acostumadas a operar com cobertura aérea, ou pelo menos sem oposição direta, foram forçadas a se dispersar e buscar abrigo sob as árvores. Essa fragmentação comprometeu a coesão das unidades e retardou ainda mais o avanço. Por volta do meio-dia, a batalha entrou em uma fase crítica. Hansen havia perdido quase 1/3 de seus veículos blindados e o combustível estava começando a escassear. Comandantes de companhia relataram que os tanques foram abandonados não por causa de danos de combate, mas por falta de combustível. Entretanto, a unidade manteve sua coesão e disciplina, reorganizando suas forças para um novo ataque. O contra-ataque alemão começou às 13h15, precedido por um breve, mas intenso bombardeio de artilharia. Os 88 mm do SVK-18 lançavam projéteis que explodiam em nuvens de estilhaços sobre as posições americanas. Atrás da cortina de fogo, 3 companhias de Panzergrenadiers avançaram, apoiadas pelos veículos blindados restantes. A tática era clássica. Os granadeiros limpariam as posições da infantaria, enquanto os tanques lidariam com as ameaças blindadas. Os soldados da SS, vestidos com seus característicos uniformes brancos de camuflagem de inverno, avançaram em ondas, cobrindo o chão com fogo de metralhadora MG-42, cuja cadência de tiro de 1.200 tiros por minuto lhes rendeu o apelido de lâminas de serra de Hitler. A resposta americana foi igualmente coordenada. As baterias de artilharia de 105 mm disparavam constantemente, criando uma barragem de fogo na frente dos atacantes.
Os morteiros de 81 milímetros adicionaram precisão ao volume de fogo, concentrando-se nas concentrações de infantaria detectadas. Enquanto isso, os Sherman abandonaram suas posições defensivas para contra-atacar, aproveitando sua maior mobilidade. Às 14h45, o avanço alemão começou a perder força diante da forte resistência e dos crescentes problemas logísticos. Um oficial do Kampfgruppe Hansen enviou uma mensagem desesperada ao quartel-general da divisão. Munição crítica, combustível insuficiente para atingir o alvo atual, solicitando instruções. A resposta, quando chegou 2 horas depois, refletiu a determinação inflexível característica da SS. Continuar atacando com todos os meios disponíveis, pegar a estrada a qualquer preço, sem recuar. Essas ordens, emitidas por um centro de comando muito distante da realidade da frente, condenavam as unidades atacantes a um sacrifício quase certo. Mesmo assim, os comandantes em terra as executaram com a disciplina feroz que caracterizava a Leibstandarte. O resultado foi uma série de ataques cada vez mais desesperados contra posições americanas. Os tanques alemães avançaram até ficarem sem combustível, tornando-se casamatas estáticas de onde continuaram atirando até ficarem sem munição. Os Panzer Grenadiers, sem apoio blindado adequado, sofreram baixas devastadoras ao tentar avançar por campos abertos varridos por fogo de metralhadora e artilharia. À medida que a noite se aproximava, a intensidade dos combates diminuía gradualmente. O campo de batalha estava cheio de veículos em chamas que lançavam um brilho avermelhado sobre a neve. Os feridos de ambos os lados jaziam no frio, seus gritos enfraquecendo enquanto a hipotermia os silenciava para sempre. Os sobreviventes, exaustos além da resistência humana, cavaram posições improvisadas ou recuaram para se reorganizar. A contagem do dia revelou a magnitude da carnificina. O Kampfgruppe Hansen havia perdido mais de 40 veículos blindados, quase metade de sua força original. Os americanos contaram 27 Shermans destruídos, além de vários veículos de apoio. As baixas humanas foram igualmente graves, com centenas de mortos e feridos em ambos os lados. Mas o objetivo estratégico, a estrada Bastogne-Arlon, permaneceu firmemente nas mãos americanas. A 4ª Divisão Blindada conseguiu deter o avanço alemão, pelo menos temporariamente, e suas unidades avançadas estavam agora estabelecendo contato com os defensores sitiados de Bastogne. Quando a noite caiu sobre o campo de batalha, os comandantes de ambos os lados avaliaram a situação e planejaram os movimentos do dia seguinte. A batalha técnica de veículos blindados terminou em um empate tático, mas o tempo estava do lado dos americanos. A cada hora que passava, mais reforços chegavam ao setor, gradualmente alterando o equilíbrio do poder militar. Entre os restos fumegantes de outrora poderosas máquinas de guerra, a elite de Hitler finalmente encontrou um oponente disposto e capaz de enfrentá-los. O duelo blindado nas neves da Bélgica continuaria ao amanhecer, mas as sementes da derrota alemã já haviam sido plantadas nessa sangrenta troca de aço e fogo. O martelo de Patton, como o Terceiro Exército destruiu a elite nazista. O amanhecer de 24 de dezembro de 1944 marcou uma virada radical na Batalha das Ardenas. A neblina que havia protegido o avanço alemão por dias estava começando a se dissipar, revelando uma paisagem desolada de veículos destruídos, crateras de artilharia e corpos congelados semi-enterrados na neve. Pela primeira vez desde o início da ofensiva, as nuvens se abriram o suficiente para permitir operações aéreas em larga escala, condenando as forças alemãs à exposição constante ao poder aéreo aliado. O Terceiro Exército de Patton já havia executado sua histórica reviravolta de 90 graus, movendo 3 divisões completas para o norte para atacar o flanco sul do saliente alemão. A 4ª Divisão Blindada, liderando o avanço, estabeleceu contato com os defensores sitiados de Bastogne em 26 de dezembro. O tenente-coronel Creighton Abrams conseguiu abrir um corredor estreito para a cidade sitiada, permitindo que suprimentos vitais chegassem à 101ª Divisão Aerotransportada. Mas quebrar o cerco foi apenas o primeiro passo.
A estratégia de Patton agora se concentrava em destruir sistematicamente as forças alemãs no setor, começando pelo Kampfgruppe Hansen, que continuava a ameaçar o corredor Bastogne-Arlon a partir de suas posições em Lutrebois e Villers-la-Bonne-Eau. Durante a noite de 26 para 27 de dezembro, mais de 240 peças de artilharia, incluindo os poderosos obuses de 155 mm e 8 polegadas, foram posicionadas para apoiar o ataque. Às 5h30, essa enorme concentração de fogo desencadeou um bombardeio de saturação sobre as posições alemãs em Lutrebois. A intensidade era tanta que em algumas áreas havia projéteis caindo a uma taxa de 10 por segundo. As árvores explodiram em estilhaços que se transformaram em estilhaços adicionais. Após 30 minutos de bombardeio, a infantaria americana avançou apoiada por tanques. A 35ª Divisão de Infantaria, reforçada com elementos da 4ª Divisão Blindada, executou um ataque de cerco a Lutrebois. Os alemães, atordoados pelo bombardeio, ofereceram uma resistência descoordenada. Mesmo assim, os granadeiros da SS lutaram com sua determinação fanática característica, transformando cada casa e cada porão em uma fortaleza a ser tomada ao custo de sangue. Simultaneamente, a leste de Bastogne, outro ataque americano estava se desenvolvendo contra as posições do Kampfgruppe Hansen em Villers-la-Bonne-Eau. Aqui, a 26ª Divisão de Infantaria Yankee liderou o ataque, novamente precedido por um intenso bombardeio de artilharia. Ao contrário de Lutrebois, onde os edifícios ofereciam alguma proteção, Villers-la-Bonne-Eau foi completamente arrasada pelo incêndio preparatório. Quando a infantaria americana entrou no que restava da cidade, encontrou cenas de devastação indescritível. Cadáveres mutilados, veículos capotados, prédios reduzidos a escombros fumegantes. Apesar das muitas baixas, os elementos sobreviventes do Kampfgruppe Hansen tentaram uma última resistência organizada. Max Hansen, o comandante da unidade, reagrupou seus tanques restantes, apenas 6 Panthers e 4 Jagdpanzers, para um contra-ataque desesperado. Em 28 de dezembro, essa força lançou-se contra as linhas americanas perto de Harlingen, tentando romper o cerco que se fechava sobre elas. O ataque estava fadado ao fracasso desde o início. Os P-47 Thunderbolts detectaram a concentração de veículos blindados quase imediatamente. Uma formação de 12 caças-bombardeiros atacou a coluna, lançando bombas de 500 libras e disparando suas 8 metralhadoras. Em menos de 10 minutos, 5 dos 10 veículos blindados alemães estavam queimando como tochas na neve. O próprio Hansen ficou ferido quando seu veículo de comando foi atingido diretamente. Testemunhas o viram pela última vez tentando reorganizar seus homens enquanto sangrava muito de um ferimento no pescoço. Seu corpo nunca foi recuperado. Com a destruição virtual do Kampfgruppe Hansen, o flanco sul do saliente alemão foi exposto. Patton não perdeu tempo em explorar essa vantagem. Em 29 de dezembro, ele ordenou um avanço geral pelo setor, com a 4ª Divisão Blindada como ponta de lança. Os tanques americanos avançaram para o norte, reduzindo metodicamente os focos de resistência alemã. A coordenação entre as armas atingiu níveis de excelência durante esta fase da batalha. Os caças-bombardeiros atuavam como artilharia voadora, atacando concentrações inimigas identificadas por observadores avançados. As equipes de artilharia dispararam contra baterias com precisão devastadora, silenciando as baterias alemãs. Engenheiros de combate abriram caminhos pelos campos nevados para permitir a movimentação de veículos pesados. Para a 1ª Divisão SS Panzer, a situação estava se deteriorando rapidamente. Suas unidades, espalhadas pelo setor, perderam coesão operacional. As comunicações, já comprometidas pelo terreno e pelo clima, tornaram-se quase impossíveis sob a constante pressão aérea dos aliados. Ao norte do saliente, o destino do lendário Kampfgruppe Peiper ilustrou a tragédia de toda a ofensiva. Joachim Peiper, um dos comandantes mais agressivos da Waffen-SS, penetrou profundamente no território aliado durante os primeiros dias. Em 24 de dezembro, sua coluna ficou presa em La Gleize, sem combustível, com munição limitada e cercada por forças americanas cada vez maiores. Após vários dias de combates ferozes, Peiper tomou a difícil decisão de abandonar seus veículos e tentar escapar a pé com quaisquer homens que pudessem segui-lo.
Na noite de 24 de dezembro, cerca de 800 sobreviventes iniciaram uma marcha pelas linhas inimigas. A maioria conseguiu retornar às linhas alemãs após uma caminhada de 20 quilômetros por florestas nevadas e temperaturas abaixo de zero. Mas o Kampfgruppe Peiper, como uma força de combate organizada, deixou de existir. A desconexão entre a realidade do campo de batalha e as fantasias estratégicas do alto comando nazista condenou unidades inteiras à destruição. A primeira SS, disciplinada até o fim, continuou a lançar ataques impossíveis contra posições americanas cada vez mais fortificadas, consumindo suas últimas reservas em operações sem esperança. Em 1º de janeiro de 1945, Hitler finalmente autorizou uma retirada limitada, eufemisticamente apresentada como uma retificação da frente. Naquela época, a primeira divisão Panzer SS havia perdido mais de 60% de sua força de combate original e quase todos os seus veículos blindados. Os sobreviventes iniciaram uma retirada ordenada para posições defensivas ao redor de Houffalize. A retirada ocorreu sob constante assédio aéreo. Os caças-bombardeiros P-47 e P-51 patrulhavam incessantemente, atacando qualquer coluna detectada. Os movimentos alemães eram restritos à noite ou a períodos de mau tempo ocasionais. Em 8 de janeiro, a ofensiva alemã foi completamente neutralizada. As forças americanas reconquistaram metodicamente o território perdido, libertando aldeias devastadas e enfrentando cenas de destruição inimagináveis. Moradores que permaneceram na área durante os combates saíram de seus porões e abrigos, com os olhos perdidos em horror após semanas de horror contínuo. Em 16 de janeiro de 1945, exatamente um mês após o início da ofensiva alemã, a frente havia retornado aproximadamente às suas posições originais. As Ardenas estavam novamente nas mãos dos aliados. A última grande aposta de Hitler no Ocidente falhou miseravelmente, consumindo recursos insubstituíveis que seriam desesperadamente necessários nos meses seguintes. A neve continuou a cair nos campos de batalha abandonados, cobrindo lentamente os restos carbonizados do que antes eram poderosas máquinas de guerra. O silêncio gradualmente substituiu o rugido dos canhões e o rugido dos motores. Apenas o vento uivava através das árvores destruídas como um requiem para os milhares de homens que nunca retornariam para casa. Heróis congelados, a dor invisível da batalha. Além dos movimentos estratégicos, manobras táticas e análises históricas, a Batalha do Bulge foi, acima de tudo, uma experiência humana de extremo sofrimento e resistência. Para entender verdadeiramente o que aconteceu quando a primeira SS enfrentou a elite de Patton, precisamos ouvir as vozes daqueles que viveram aqueles dias infernais. O frio surge como protagonista absoluto em praticamente todos os depoimentos, um inimigo mais letal que as balas. As temperaturas, que caíram para menos 28 graus Celsius, criaram condições que o corpo humano não conseguiu suportar por longos períodos, especialmente em situações de combate. Hipotermia e congelamento causaram mais baixas do que fogo inimigo em muitos setores. Soldados de ambos os lados sucumbiram silenciosamente durante a noite, sem que seus companheiros percebessem até o amanhecer. O sargento James McLaughlin, do 137º Regimento de Infantaria, escreveu em seu diário: "Perdi a sensibilidade nos pés há 3 dias. Os médicos dizem que é congelamento de 1º grau por enquanto, mas se eu continuar na linha, eles logo ficarão pretos e eu os perderei. Mesmo assim, me recuso a ser evacuado. Meu pelotão está reduzido a apenas 14 homens dos 36 originais. Muitos morreram não por fogo inimigo, mas simplesmente por congelamento durante a noite." Do lado alemão, o Oberscharführer Heinrich Bauer, do Kampfgruppe Hansen, capturado em 2 de janeiro, afirmou durante o seu interrogatório: "Nossos tanques se tornaram nossos piores inimigos. A blindagem metálica ficou tão fria que não conseguíamos tocá-la sem que nossa pele grudasse nela. O óleo do motor congelou durante a noite, nos forçando a acender fogueiras sob os tanques para aquecê-los antes de podermos partir. Isso, é claro, nos tornou alvos perfeitos para a artilharia americana. A fome era outro tormento constante, especialmente para as tropas alemãs, cujos suprimentos estavam comprometidos desde o início da ofensiva.
Um diário encontrado no bolso de um oficial da SS morto perto de Lutrebois continha esta entrada: quarto dia sem rações completas. Os homens começaram a comer pasta de dente misturada com neve para enganar o estômago. Ontem encontramos um cavalo morto, estava congelado, mas os homens usaram granadas de mão para despedaçá-lo e comer a carne crua. Os soldados americanos, embora geralmente mais bem equipados, não eram imunes à privação. O tenente William Harrison, da 35ª Divisão, relembrou: "Passamos a véspera de Natal de 1944 em um porão parcialmente destruído nos arredores de Lutrebois. Nosso banquete de Natal consistia em rações K congeladas, que tínhamos que quebrar com coronhas de rifle, e chocolate derretido em uma pequena fogueira que alimentávamos com páginas de nossas bíblias de bolso. A brutalidade do combate, sob condições tão extremas, deixou profundas cicatrizes psicológicas. O colapso mental das tropas de elite alemãs foi particularmente traumático, dada sua doutrinação. Treinados em uma cultura militar que glorificava a resistência estoica e o sacrifício heróico, muitos homens da SS não conseguiam conciliar seus ideais com a realidade da derrota iminente. Um relatório de inteligência americano baseado em interrogatórios de prisioneiros do Kampfgruppe Paper observou: níveis notáveis de dissociação são evidentes entre os prisioneiros de alta patente da SS. Vários oficiais mantêm a crença de que a ofensiva foi um sucesso, apesar de terem sido capturados. Outros demonstram extrema apatia, recusando-se a falar ou responder a estímulos básicos. Os mais jovens, especialmente os recrutas recentes, parecem aliviados por terem sido capturados. A tensão entre o fanatismo ideológico e a realidade brutal do campo de batalha provocou reações extremas. Alguns oficiais da SS executaram seus próprios homens por tentarem se render. Em outros casos, unidades inteiras se desintegraram quando a cadeia de comando entrou em colapso, com soldados fugindo em direções diferentes ou simplesmente sentados na neve, esperando serem capturados ou mortos. Em contraste com a desintegração moral das unidades da SS, as tropas americanas, embora igualmente exaustas e traumatizadas, mantiveram uma coesão baseada em laços mais horizontais e pragmáticos. A experiência compartilhada de sobrevivência forjou irmandades que transcenderam hierarquias e classificações formais. O sargento David Morton, da 4ª Divisão Blindada, refletiu: o que nos manteve sãos não foram os grandes discursos sobre democracia ou liberdade. Foi o cara ao seu lado no tanque, aquele que compartilhou seu último cigarro ou te acordou quando você adormeceu em seu posto. Lutamos por eles, não por bandeiras ou generais. E acho que isso fez a diferença final com os alemães. Quando sua estrutura vertical desmoronou, eles não tinham mais nada. Sempre tivemos o cara ao nosso lado. A 35ª Divisão de Infantaria, que enfrentou alguns dos combates mais pesados contra a primeira SS em Lutrebois, desenvolveu uma resiliência extraordinária. Originalmente considerada uma unidade de segunda linha, ela emergiu das Ardenas com uma reputação de tenacidade formidável. Para os civis presos na zona de combate, a experiência foi igualmente traumática. Anna Schroeder, moradora de Lutrebois, relembrou: passamos 16 dias no porão. O frio era insuportável. Podíamos ouvir os tanques passando sobre nossas cabeças, os gritos dos feridos, as explosões que sacudiam os alicerces da casa. Meu filho de 4 anos parou de falar completamente. Minha mãe morreu lá embaixo, provavelmente de ataque cardíaco, mas não pudemos enterrá-la até que os americanos retomassem a vila. O custo humano final da Batalha das Ardenas foi astronômico. Os americanos sofreram aproximadamente 75 mil baixas, mortos, feridos, capturados ou desaparecidos. As perdas alemãs são estimadas entre 80 mil e 100 mil homens. Milhares de civis belgas e luxemburgueses morreram e dezenas de aldeias foram completamente destruídas. Como o cabo Samuel Fuller, da 26ª Divisão de Infantaria, escreveu em uma carta à sua família: não há vitória aqui, apenas sobrevivência. Medalhas, promoções, menções nos jornais. Nada disso importa neste inferno branco. Tudo o que importa é ver outro nascer do sol, sentir os dedos dos pés, lembrar como era o calor. Essas vozes nos lembram que por trás dos grandes movimentos estratégicos e das decisões de alto comando, a guerra é sempre, em última análise, uma experiência profundamente pessoal de sofrimento humano.
Quando a primeira SS e as tropas de Patton se enfrentaram nas colinas nevadas da Bélgica, não foram apenas duas forças militares que colidiram, mas duas visões de mundo personificadas por homens reais que suportaram condições que desafiam a compreensão moderna. Crepúsculo dos fanáticos, o fim da divisão de Hitler. Em meados de janeiro de 1945, quando os últimos tiros da Batalha das Ardenas desapareciam em meio às florestas devastadas, o equilíbrio estratégico era inequívoco. A ofensiva alemã, concebida como o golpe de mestre que reverteria o curso da guerra, fracassou completamente. Longe de deter o avanço dos aliados em direção à Alemanha, acelerou o colapso final do Terceiro Reich ao consumir suas últimas reservas estratégicas. Para entender por que a ofensiva falhou, precisamos analisar uma combinação de fatores estratégicos, táticos e logísticos que, juntos, condenaram a operação desde o início. O primeiro erro fundamental foi subestimar o oponente. Hitler e seu Estado-Maior presumiram que os americanos, após meses de combate contínuo, seriam incapazes de responder efetivamente a um ataque surpresa. Esta avaliação ignorou a extraordinária resiliência e adaptabilidade dos militares do ZIUA, demonstradas anteriormente na África, Sicília e Itália. Um oficial de inteligência alemão capturado após a batalha admitiu: "Esperávamos que os americanos se desmoralizassem e recuassem em desordem, como aconteceu em 1940 com os franceses. Em vez disso, até mesmo as unidades surpreendidas e cercadas resistiram resolutamente, lutando contra nós de casa em casa, de árvore em árvore." O segundo fator crítico foi o terreno e as condições climáticas. As Ardenas, com suas densas florestas, vales profundos e poucas estradas transitáveis, mostraram-se muito mais restritivas do que o previsto. A neve profunda tornava todos os movimentos mais lentos e multiplicava o consumo de combustível. O frio extremo afetou a confiabilidade mecânica dos veículos, especialmente dos complexos tanques pesados alemães. O terceiro fator determinante foi a insuficiência logística da Alemanha. A ofensiva foi baseada em uma suposição otimista, que as forças avançadas capturariam rapidamente os depósitos de combustível dos aliados para manter seu ímpeto. Quando isso não aconteceu, o progresso começou a desacelerar e acabou parando. O quarto fator, talvez o mais decisivo, foi a resposta dos aliados, tanto em terra quanto no ar. A determinação de unidades como a 101ª Divisão Aerotransportada em Bastogne e a extraordinária capacidade de manobra de Patton demonstraram uma flexibilidade tática e operacional que os alemães não conseguiram igualar. Quando o clima melhorou e permitiu operações aéreas em larga escala, a superioridade aliada nos céus se tornou um fator devastador. O custo material da ofensiva foi catastrófico para a Alemanha. No total, eles perderam cerca de 800 tanques e veículos blindados, 1.000 aeronaves e aproximadamente 100.000 homens que não puderam ser substituídos. Para os aliados, embora as perdas também tenham sido consideráveis, elas eram perfeitamente aceitáveis, dada sua vasta superioridade industrial e demográfica. Cada Sherman destruído poderia ser substituído em questão de dias. Cada Panther ou Tiger perdido representava uma lacuna irreparável nas forças alemãs em declínio. Para a Alemanha, a derrota nas Ardenas marcou o começo do fim. Com suas reservas estratégicas esgotadas e suas melhores unidades dizimadas, eles perderam qualquer chance de deter a ofensiva de primavera dos aliados. A operação, que Hitler havia concebido como um golpe decisivo para mudar o curso da guerra, acabou acelerando o colapso final do Reich. O impacto no moral foi igualmente devastador. A população alemã, a quem a propaganda oficial prometia uma vitória iminente, teve que encarar a realidade. A guerra estava perdida. Para muitos oficiais e soldados, mesmo os mais fanáticos, as Ardenas representavam o momento da verdade. Para os americanos, no entanto, a vitória nas Ardenas teve um efeito galvanizador. Uma batalha que começou como um desastre em potencial terminou como um triunfo que fortaleceu a confiança em todos os níveis, do alto comando até a base. O sargento Robert Brooks, da 4ª Divisão Blindada, resumiu o sentimento geral. Depois das Ardenas, acreditávamos que podíamos fazer qualquer coisa. Enfrentamos o melhor que Hitler conseguiu nos impor, nas piores condições imagináveis, e os derrotamos.
O caminho para Berlim seria difícil, mas agora tínhamos certeza de que chegaríamos lá. Esse aumento de confiança se traduziu em uma mudança qualitativa nas operações subsequentes. As divisões americanas que lutaram nas Ardenas demonstraram notável agressividade e determinação nos meses seguintes, durante o avanço final em direção à Alemanha. A batalha também teve repercussões duradouras na memória coletiva e na historiografia militar. Para os americanos, tornou-se um símbolo de resiliência e adaptabilidade, imortalizando momentos como a resposta do general McAuliffe à demanda alemã por rendição em Bastogne. Loucura, aproximadamente. Nem sonhe com isso. Para os alemães, representou o ato final de uma tragédia de proporções wagnerianas, a destruição de suas forças de elite em uma aposta desesperada. No nível tático, a batalha ofereceu lições importantes sobre a guerra mecanizada em condições de inverno. O duelo entre os veículos blindados alemães tecnicamente superiores, mas logisticamente vulneráveis, e os Shermans americanos mais confiáveis e numerosos antecipou debates que continuariam na Guerra Fria sobre o equilíbrio ideal entre qualidade e quantidade. As divisões de Patton também ilustrou um contraste fundamental nas culturas militares. A Leibstandarte, com sua disciplina férrea e lealdade fanática, representava o paradigma de uma força motivada ideologicamente. As unidades americanas, mais pragmáticas e flexíveis, exemplificavam uma abordagem mais moderna à guerra, profissional sem fanatismo, disciplinada mas adaptável. 70 anos depois, as florestas das Ardenas curaram suas feridas. Árvores cresceram sobre antigas trincheiras. Riachos correm pacificamente onde antes havia sangue derramado. Mas por baixo do manto verde que cobre as colinas, a terra ainda guarda cápsulas de balas, fragmentos de projéteis e, ocasionalmente, restos humanos. Os cemitérios militares americano e alemão, com suas fileiras organizadas de cruzes brancas, oferecem um lembrete sóbrio do custo humano daquele inverno brutal. Em pequenas comunidades belgas e luxemburguesas, monumentos homenageiam tanto os libertadores quanto os civis que pereceram. Talvez o legado mais significativo da batalha seja seu lembrete de como a determinação humana pode superar as circunstâncias mais adversas. Quando os soldados exaustos, famintos e congelados continuaram a avançar sob fogo inimigo. Quando os comandantes dos tanques manobravam seus veículos danificados para proteger seus camaradas. Quando os médicos operavam com lanternas em porões congelantes. Quando os civis compartilharam seus últimos suprimentos com soldados feridos. Esses momentos demonstraram uma resiliência que transcendeu bandeiras e ideologias. Um soldado anônimo da Leibstandarte, entrevistado na década de 1960, ofereceu talvez o epílogo mais adequado. Éramos considerados a melhor divisão de combate do Reich. Lutamos da Polônia à Rússia, da Normandia às Ardenas. Estávamos convencidos da nossa superioridade. E então encontramos um inimigo que não só nos igualava em determinação, mas também nos superava em capacidade. Naquelas florestas congeladas, a Leibstandarte de Adolf Hitler encontrou seu Waterloo. E com ela, o sonho do Terceiro Reich.